Saudações do Universo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel, dia 15 de fevereiro de 2022. O vídeo de hoje é sobre fumo, sobre como largar desse vício. Então eu vou dividir o vídeo em três partes. Eu vou ter algumas considerações iniciais. Depois a gente vai passar pelos 3 pontos que me ajudaram a parar de fumar. E por último algumas conclusões e considerações finais, tá? Inicialmente, então, em minha humilde opinião, se tua verba, o dinheiro que tu ganha, o dinheiro que tu conquista, vem de ti e tudo que tu tem na vida é através do teu esforço, em minha opinião, todo esse julgamento de parar de fumar, ele só deve vir de ti. Então, as únicas consciências que podem te julgar pelo que tu faz com o teu corpo é tu mesmo e Deus, em minha humilde opinião. Já se tu deve dinheiro para alguém, ou se o teu dinheiro vem dos teus pais, ou se tu tem uma família, né, para investir o teu dinheiro, aí sim essas outras consciências podem te julgar, sim, porque vem de um monte de lógicas, né? Tudo isso, e essas pessoas podem te julgar pelo que tu faz, principalmente se o dinheiro não é teu, né? Então, eu considero isso importante, e a partir disso, esse é um ponto importante para tu entender que tu só deve parar de fumar se tu realmente quer. Então a ideia deve partir de ti próprio. Não adianta partir de outra pessoa querer que tu pare de fumar sem tu querer parar, ou tu querer parar por causa de outra pessoa, porque aí tu acaba se decepcionando mais pra frente, e aí acaba voltando, e daí tu vai jogar a culpa nessa pessoa, sabe? Então tudo isso serve pra gente ver que pra gente parar, o centro do universo precisa ser nós mesmos. A gente precisa querer parar por causa de nós, por causa de tu próprio. E aí o primeiro ponto para parar de fumar, que eu considero muito importante, é tu parar de fumar. Não tem como tu parar de fumar sem parar de fumar. Tu só vai conseguir parar de fumar se tu parar de fumar. E é o ponto mais simples, porém é o ponto mais difícil. Mas por mais que pareça bobo isso, eu já vi vídeos do pessoal falando que para tu parar de fumar tu deve, por exemplo, um dia tu fuma o primeiro cigarro às 8 horas, então no outro dia tu vai fumar o primeiro cigarro às 8h05, no outro dia às 8h10, no outro dia às 8h15. Cara, e quando tu vê, tu vai demorar a vida inteira para parar e não vai conseguir. Quando vê, tu vai desistir e vai voltar a fumar às 8 horas, sabe? Então, parece bobo, mas é melhor do que tu ficar adiando o inevitável. Então, se tu deseja realmente parar de fumar, pare logo, de uma vez por todas, né? O segundo ponto que eu considero muito importante é tu ver, né, depois que tu der uma parada, ou mesmo se tu continua fumando, tu perceber a importância do exercício físico. Porque o exercício físico a gente enxerga ele como algo para mudar o nosso corpo. A maioria das pessoas fazem exercício físico para isso, para mudar o corpo, né? E na verdade ele é muito mais que isso, porque tu precisa tomar bastante água durante o dia para fazer um exercício físico de qualidade. Tu precisa ter uma alimentação saudável para fazer o exercício. Tu precisa comer tanto tempo antes e então praticar o exercício físico, e comer tanto tempo depois, sabe? Senão vai ter problemas. E tu precisa, enfim, ter um dia a dia regrado, uma constância muito grande na vida, e para então talvez ter o resultado que tu quer. Só que o exercício físico, tu precisa perceber que ele é uma virtude. Ele é uma virtude na vida, ele te leva para um patamar mais saudável de vida. E aí tu, praticando exercícios físicos, ele vai te ajudar com qualquer vício, e principalmente com o fumo. Foi algo que me ajudou muito. E o terceiro ponto que eu
quero destacar também é o rapé. O rapé, para quem não sabe, é a mistura de cascas de árvores com cinzas, com plantas e em alguns rapés até tem tabaco. E ele acaba sendo mágico, porque apesar de ter tabaco, ele é anti-tabagismo. Ele faz com que a pessoa crie um certo rancor com o cigarro, com o fumo, né? Então, tem mais vídeos sobre o rapé aqui no canal, tu pode dar uma pesquisada. E o rapé, ele deve sempre ser soprado. Ele deve sempre ser soprado para que tu possa depois retirar ele pelas vias aéreas. E basicamente o efeito dele é quando tu tem energias negativas contigo, pensamentos ruins, ele faz isso aqui, ó, ele espanta tudo e te dá um alívio muito grande, depois uma clareza mental muito grande. Então, pra mim, foram esses 3 pontos que me ajudaram muito para mim parar de fumar, que foi parar de fumar. Eu sempre falava que ia parar de fumar, todo fim de semana eu falava isso e nunca parava. Então, não adianta tu falar que vai parar de fumar sem tu realmente parar de fumar. Os exercícios físicos me ajudaram muito também. E o rapé. Então foi a mistura dessas 3 coisas. Claro que tu pode simplesmente parar de fumar e parar de fumar, sabe? Ou tu pode simplesmente praticar exercício físico. Ou tu pode simplesmente soprar rapé. Claro, cada um deles separadamente pode te ajudar. Ou se tu misturar os 3 juntos, pode te ajudar também. Mas tu só vai conseguir se tu realmente quiser, se tu realmente botar em prática. E isso depende única e exclusivamente de ti, tá? Minha história com o fumo começou na metade de 2016, quase início de 2017, e terminou no final de 2019. Então é um tempo curto, se for ver, fumando, né? Um tempo curtinho, mas eu decidi parar porque eu percebi que muitas portas iriam se abrir se eu parasse de fumar, assim como outras portas se abrem se tu continuar fumando. Só que tu só vai descobrir isso se tu realmente parar ou se tu continuar, né? A gente não sabe o futuro, mas se tu realmente quiser parar, tu tem que parar, tá? E sabendo também que ninguém deve te julgar por isso, se tu se banca. E por último, eu acho importante salientar também, conforme eu vinha falando, né, de que eu pensava em parar num final de semana e voltava, e daí no outro fim de semana eu fumava de novo. Todo mundo acho que passa por isso, né? Mas é importante frisar aqui que tu só vai conseguir parar mesmo se tu parar e não voltar mais. Quando tu volta, né, a praticar o vício, o vício ele volta muito mais forte. Então acaba sendo muito difícil de tu parar depois de novo, porque tu desanima, tu se desmotiva e tu se sente incapaz, sabe? Então agradeço quem assistiu e até o próximo vídeo.